O aumento das queimadas na floresta amazônica e o protagonismo do Brasil na questão ambiental é o tema da nossa entrevista desta quinta-feira com o professor Sucupira. Professor Sucupira, todas as quintas-feiras aqui no Bom Dia Assembleia, levando para você, telespectador, grandes temas de interesses da população brasileira. Bom dia, professor. Bom dia. Um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Bom Dia estar aqui contribuindo com a TV. Essa questão ambiental importantíssima, né? Importantíssima. O Brasil como centro do mundo, aí a nossa floresta amazônica, e vivendo um momento, de certa forma, preocupante por conta do alto índice de desmatamento e também de queimadas, professor. É verdade, né? É verdade. De janeiro a novembro, nós tivemos um aumento significativo de desmatamento, 278% de janeiro a novembro, de janeiro a agosto, se comparado com o mesmo período de 2018, e de 82% de queimadas, também de janeiro a agosto, se comparado ao mesmo período de 2018. Esse aumento, ele foi colocado pelo INPE, né? E o governo, no primeiro momento, buscou desacreditar esses dados, né? Mas, tanto que levou, né, posteriormente, a exoneração, né, de Ricardo Galvão, um cientista, um técnico de referência internacional e uma instituição, o INPE, também de referência internacional. Né, nós tivemos aí um atrito entre, né, um atrito de discussão, né, mas de credibilidade. O INPE, né, ela não tem mancha, então não dá para você jogar no vento, né, discursos que levem a desacreditar uma instituição reconhecida internacionalmente. E esses dados não foram apenas observados pelo INPE. Nós temos também a NASA, que também faz esse levantamento de satélites sobre queimadas na região amazônica, como também a Estação Espacial Europeia, a ESA, que também faz esse monitoramento. Então, ficou um pouco complicado aceitar a argumentação do governo, né, que vem implantando desde janeiro de 2018, na fala, né, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estão buscando soluções capitalistas, né, para a questão ambiental no Brasil. Essa solução capitalista, ela é predatória. Agora, tem como aliar, então, o desenvolvimento sustentável, professor? Porque o Brasil, eu não sei se ainda é um termo usado economicamente, é um país em desenvolvimento, mas, de certa forma, já conseguiu grandes patamares de desenvolvimento e tem muito mais para crescer. E o governo fala de aliar o desenvolvimento, então, com o meio ambiente. Olha, não está conseguindo? Não. O atual governo, com esse modelo, não vai conseguir e nem vai fazer com que o Brasil cumpra a meta que o Brasil assumiu com o Acordo de Paris de reflorestar, uma das várias metas, de reflorestar de 12 a 15 milhões de hectares de terra até 2030. Né? Então, nós estamos utilizando uma política ambiental que não é uma política ambiental, é uma política antiambiental. Isso está claro, isso é fato. O protagonismo, sabe, que o Brasil adquiriu desde o primeiro encontro mundial em Estocolmo, em 1972, né, como ator principal, um global player, sabe, na defesa de um desenvolvimento equilibrado. Isso está na nossa Constituição. O artigo 225 da Constituição Federal fala exatamente isso, né, que a sociedade brasileira tem que ter acesso aos recursos naturais e utilizá-los de forma racional, de forma equilibrada. Isso está na nossa Constituição. Mesmo antes do acordo, mesmo antes da ECO 92, o Brasil já se preocupava com a questão ambiental. Né? O Brasil, então, ele é protagonista, sempre esteve à frente, né, de buscar ações dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, né, que veio com o relatório de Brundtland, né, que foi divulgado para o mundo em 1987, onde nós devemos buscar um desenvolvimento utilizando os recursos naturais de maneira tal para garantir esses recursos naturais também para a geração futura. E o Brasil adquiriu isso ao longo de fóruns, de encontros, de conferências que ocorrem todos os anos, como a COP. Né? Nós temos aí a COP 25, que era para ser realizado no Brasil, mas em função do governo utilizar restrições orçamentárias, né, a Conferência das Partes, que seria realizada no Brasil, foi para o Chile. Eu não entendi muito bem a questão da restrição orçamentária, quando o Brasil, por exemplo, não acha e até comemora pelo atual governo deixar de receber
recursos do Fundo da Amazônia, da Noruega e da Alemanha. Né? Professor, exatamente esse assunto que eu gostaria de tocar, porque o governo justifica de que esses países, os países considerados já países desenvolvidos, praticamente acabaram, então, seus recursos naturais e agora querem impor, quer dizer, ao Brasil. É a justificativa do governo, né? Isso tem outros interesses, sobretudo em cima da nossa Amazônia. Como é que o senhor avalia? Bom, o senso comum absorve esse discurso muito facilmente. Mas quando a gente faz uma análise de que o Japão e a Alemanha, que é um dos três maiores doadores, os três maiores doadores do Fundo da Amazônia, ao longo de décadas anteriores, eles conseguiram ampliar as suas áreas de floresta, em função de um projeto voltado, participativo e democrático. Esses países têm hoje uma cobertura muito maior de floresta do que décadas anteriores. Então, jogar isso, né, de forma sem uma análise, absorve-se muito rapidamente esse discurso. Então, é preocupante a situação no Brasil. Nós temos hoje 3 biomas estão sofrendo uma agressão violenta nos últimos 8 meses. Nós temos aí 52% na floresta amazônica. Nós não devemos esquecer o Cerrado também está passando por um processo com o avanço do agronegócio, a Mata Atlântica, a região norte, né, que juntamente com o Maranhão, no Nordeste, e o Mato Grosso, no Centro-Oeste, forma a chamada Amazônia Legal. Né? E de janeiro para cá, os estados como Mato Grosso, o estado do Amazonas e o estado do Pará foram os que mais demataram e produziram queimadas. Né? E nenhum dado pode negar um fenômeno que aconteceu há 2, 3 dias atrás, onde a fumaça das queimadas da floresta amazônica chegou na região sudeste. Isso não dá para esconder com dados que não refletem a realidade. Professor, o Brasil é um país de um forte segmento de agronegócio. Isso aí é inevitável e é visível. Aqui nós temos o estado do Piauí, o nosso cerrado, apesar ainda de ser pouco explorado, o Piauí tem muito cerrado pela frente, mas o que existe hoje se dá por conta desta exploração ainda. Aqui especificamente para o nosso estado, o que é que ainda pode ser feito para evitar, então, o que está ocorrendo, por exemplo, na região da Amazônia? É bom a gente colocar que as queimadas na região do Cerrado, o desmatamento da região do Cerrado com o avanço do agronegócio, isso é um fato, isso é real, isso é inevitável. O que deve ser feito, né, e que tem que ser de forma concreta e não apenas de medidas que chegam à legislação, mas uma fiscalização, uma atuação para que a legislação ambiental seja cumprida. Basta cumprir a legislação ambiental. A nossa legislação ambiental é uma das mais modernas do mundo, sabe? É uma das mais modernas do mundo. Então, se cumprirmos com a nossa legislação ambiental, o desenvolvimento sustentável, sabe, está garantido. E isso vai contribuir também para um desenvolvimento econômico, sabe? O crescimento da produção do agronegócio, ela não está descasada, né, com o princípio de desenvolvimento sustentável. Basta cumprir, né, com a nossa legislação. Mas o avanço do agronegócio nesses últimos 9 meses, né, dentro do que o governo atual defende, de soluções capitalistas para o meio ambiente, é complicado. Né? Olha só, gente, nós temos hoje um desmonte do aparato de fiscalizatório. Né? Hoje nós temos, de janeiro a agosto, nós tivemos uma redução de 65% das multas aplicadas para quem comete crime ambiental. Tá? Houve uma redução de 65%. Tá? Essa questão da fiscalização é cada vez mais presente e hoje nós temos uma redução de funcionários e de fiscais para atuar dessa forma. Não, olha, desenvolvimento sustentável, sim. O agronegócio é importantíssimo, demais o agronegócio. O Brasil é um global trader, o Brasil é um grande produtor, exportador de grãos, o Brasil é um grande produtor, exportador de carne, oferece tudo isso para o mundo, exporta para o mundo. Mas nós temos que ter uma preocupação ambiental. Afinal de contas, eu tenho minhas filhas, você tem suas filhas, nós vamos ter nossos netos, e essa parcela da sociedade brasileira precisa desses recursos no futuro.
Ok, então, professor Sucupira, muito obrigado pela sua participação, importante participação aqui no Bom Dia Assembleia. Até a próxima quinta-feira, então, com mais um grande tema aqui para os nossos telespectadores. Até a próxima, um grande abraço. Ok, então, um bom dia para o senhor. Bom dia.